O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas algumas moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Vamos sentar e pedir que a ação, a graça, a luz do Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que essa palavra, mais uma vez, entre em nosso coração, seja acolhida, e que nós, no nosso dia a dia, principalmente hoje, possamos colocá-la em prática. Amém? Amém. Foi espontânea a reação de vocês, né, quando eu levantei a palavra, né, palavra da salvação. O pessoal, blá, 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 blá. Todo mundo bateu palma. Você tem consciência na palma que vocês bateram? No teor dessa palavra que vocês ouviram? Que nós ouvimos? Né? Não sei se é hora de bater palma, né? Mas é o amor, o carinho, enfim. Vamos lá. Vamos começar pela primeira leitura. Vamos entender o que essas leituras estão nos pedindo hoje, né? A gente tem uma cena quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Israel, destruiu a cidade, levou muita gente prisioneira para lá. E levou 4 jovens, Misael, Ananias, Azarias e o profeta Daniel. 4 jovens, Misael, Ananias e Azarias, para trabalhar lá para o rei, eles foram educados para depois servir o rei. Misael, Ananias e Azarias. Lá, quando chegaram na Babilônia, eles trocaram de nome. Não é, vocês não vão se chamar aqui Misael, Ananias, Azarias. Isso aqui é muito feio para nós, disseram os torturadores lá, né? Vocês agora em diante vão se chamar Midraque, Sidraque, Abdênago. Misaque, Sidraque e Abdênago. Trocaram os nomes. Enfim. Daniel continuou lá. E acontece que esses 3 jovens, tementes a Deus, foram educados lá para servir o rei depois. Eles, um certo momento, o rei mandou fazer uma estátua enorme e mandou que esses jovens adorassem essa estátua. Esses jovens não quiseram. Não quiseram porque não quiseram adorar os ídolos, porque tinha essa fidelidade ao nosso Deus, ao Deus de Israel, né? Em consequência,
O rei ficou tão furioso, resumindo a história, colocou esses jovens para morrerem queimados numa fornalha, né? E de repente esses 3 jovens estavam lá, a gente vê a oração de Azarias, né? A oração de um deles, assim, Senhor, perdoa esse teu povo, perdoa as infidelidades, perdoa as incoerências, perdoe o pecado desse teu povo, mantém-nos fiéis aos princípios que nós aprendemos dos nossos pais. Essa oração bonita de Azarias que fez em nome de todos eles, e que foram colocados na fornalha. Mas de repente lá perguntaram, escuta, não foram 3 que a gente mandou queimar vivo aí na fornalha? Por que lá tem 4 na fornalha? Tinha um anjo com eles, eles não pegaram fogo. Um milagre de Deus aí. Mas a gente vê nessa leitura a oração de Azarias, diante da infidelidade do povo, essa oração que fez com que eles pedissem perdão pelos pecados do povo, porque foi por causa do pecado do povo que eles estavam vivendo aquela situação naquele momento. Então, a fidelidade. Vamos para o Evangelho, né? Pedro pergunta, porque era a regra no Antigo Testamento, até 7 vezes pode se perdoar. Até 7 vezes, né? E Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes? Até 7 vezes? Jesus fala assim, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes, ou seja, se a gente faz uma conta, 70 vezes 7 dá 490, e se 490 é mais só isso? Não, para quem é pai, quem é pai e quem é mãe aqui? Levante a mão. Eu acho que eu já perguntei isso. Quem é pai e quem é mãe gasta a cota de perdão em uma semana, não é? Quem é pai, quem é mãe, ali, você que é pai e mãe, gasta a cota de perdão para os seus filhos aí em uma semana. Mas Jesus está dizendo assim, ó, não te digo até 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitas vezes a graça de poder perdoar sempre, sempre o perdão não tem limite. Tanto é verdade, gente, tanto é verdade que Jesus, ele coloca o perdão no Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, a regra número 1, que diz Jesus assim, é condição, e nós estamos na Quaresma, um tempo bom para isso, é condição para recebermos o perdão de Deus, para recebermos o perdão de Deus, perdoar. Quem não perdoa, não recebe o perdão de Deus. Não sei o que estou dizendo, é o Evangelho. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que a gente reza no Pai Nosso, daqui um pouquinho a gente vai rezar também. Eu não sei se eu já falei, mas se eu já falei, eu quero repetir. Repetir não no sentido de que repeteco por repeteco, mas para a gente guardar no coraçãozinho. 4 coisas acontecem conosco quando a gente não dá o perdão. Preste atenção, pelo amor de Deus, anota isso. Anota isso, 4 coisas acontecem quando nós não damos o perdão. Primeira coisa, quem não dá perdão, atrai doença física. Quem não dá perdão, atrai doença física. Eu não estou dizendo com isso que toda doença física, olha, eu lido com saúde, já visitei mais de 1000 cidades do país, já entrevistei mais de 940 médicos aqui no programa, enfim, não estou dizendo que toda doença seja falta de perdão, mas quem não dá o perdão atrai doença física. Coração dispara, cabeça dói, enxaqueca, por aí vai, leva até, né, situações de somatização forte. Então, quem não perdoa atrai doença para si. Quem não perdoa atrai doença da alma. Tristeza, angústia, vive nessa desordem interior, leva até depressão. Quadros de depressão. Quem não perdoa atrai doença física, atrai doença da alma. Quem não perdoa também, olha só, preste atenção, Deus tem uma infinidade de bênçãos para nos mandar. Deus tem uma infinidade de bênçãos para nos mandar. Então, aquele que não perdoa, é como se estivesse colocando uma barreira em cima de si, né? Deus quer mandar a bênção, quer mandar o milagre, quer atender aquele pedido, mas a pessoa não deixa, porque colocou uma barreira. Que barreira é essa? A falta de perdão. Tirando essa barreira, o milagre vem. Quando você perdoa, você tira as barreiras e a graça de Deus entra com tudo, entra em cheio na tua vida. Quem gosta de divisão, quem gosta de separação, quem gosta de inimizade, quem gosta de divisão, não é Deus não, é o inimigo. Então, quando você não perdoa, você dá ponto para o inimigo. Quando você não perdoa, você dá ponto para o inimigo. E quando você perdoa, você dá ponto para Deus. E você se sente bem. Então, quem não perdoa atrai doença física, doença da alma, bloqueia a ação de Deus e dá ponto para o inimigo. Deixa feliz o inimigo de Deus. O Evangelho de hoje,
nos fala dessa realidade. São 3 cenas que acontecem aqui. Primeiro, um homem que devia uma fortuna, uma enorme fortuna. O patrão foi lá para cobrar. Vai dar um prazo, por favor, eu vou te pagar, me dá um prazo. O patrão teve compaixão, gente. Compaixão. E perdoou toda aquela dívida. Perdoou toda aquela dívida. Puxa vida, alguém que devia uma enorme fortuna, de repente ser perdoado de tudo. É motivo para agradecer a Deus, para lisonjear a Deus, enfim, para ser a pessoa mais misericordiosa do mundo. Mas ele saiu dali, encontrou um outro que devia um tiquitito. O outro também teve, paga o que você me deve, mas dá um prazo, eu te pagarei, me dá um prazo. Ele não quis saber. Aquele que tinha sido perdoado, não quis saber, pegou pelo pescoço, esganou e foi lá, paga e colocou, mandou prender até que pagasse tudo. Aí volta a cena anterior. Disseram para o patrão que aquele empregado que foi perdoado, aquela enorme dívida, tinha reagido daquele jeito. O patrão, como é que é? Mandou chamar. Eu te perdoei a tua enorme dívida, porque você me suplicou assim como o outro te suplicou. Não devia ter feito você a mesma coisa? Então agora é o seguinte, você vai na prisão, até que você não pagar o último centavo, você não vai sair de lá. Todos nós queremos ser perdoados por Deus. Todos nós temos erros e pecados, enfim, queremos que Deus nos perdoe. Mas qual é a nossa capacidade de perdoar o nosso irmão? É por isso que Jesus completa. Se não perdoar o teu irmão de coração, se você não perdoar de coração o teu irmão, Deus também não vai te perdoar. E o castigo te espera. Coloque a mãozinha no teu coração. Coloque, um minutinho pelo menos. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer e te agradecer por esta palavra. Principalmente, Senhor, nesse tempo de quaresma. Quando é tão difícil perdoar, Senhor. Quando é tão difícil manter-nos esta fidelidade ao teu projeto. Aprendemos hoje, Senhor, que se nós não perdoarmos de coração o nosso irmão, fazer esse sacrifício, esse esforço, custe o que custar, nós também não seremos perdoados de nossas faltas, de nossos erros. Ajude-nos, Senhor, no dia de hoje. Situações que às vezes acontecem dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, quantas faíscas, quantas situações difíceis, mas ensina-nos, Senhor, a exercitar o perdão nessa quaresma, para que a gente não comprometa a nossa salvação, para que a graça de Deus venha rápido, para que a gente tenha saúde física e espiritual, para que a gente não dê ponto para o inimigo. Ajude-nos, Senhor, hoje, nesse dia, a colocarmos em prática o que o Senhor nos pede, a capacidade de perdoar para sermos perdoados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como